Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa. Para desta vez termos mais um programa, digamos que monotemático, uma vez que a Cimeira do Alasca e tudo o que aconteceu depois disso, parece-me é de uma importância fundamental para a Ucrânia e também para a Europa, de algum modo também para os Estados Unidos. Embaixador, aquilo que de substancial pode conseguir-se como sumário do que aconteceu na Cimeira do Alasca é que, e essa parece ser a boa notícia, a Ucrânia conseguiu assegurar 80% do seu território. Uma boa ironia. Eh, eu lembro-me que há 2 anos, quando a Rússia decidiu transformar os oblasts ucranianos de Zaporizhia e Kherson em repúblicas russas, que depois integrou na Federação Russa, eu disse por aqui, lembro-me perfeitamente, ainda vamos chegar ao dia em que a Rússia vai declarar que a Ucrânia tem parte do seu território ocupado. E, portanto, nós estamos neste momento nesta fase. Eh, Na realidade, houve aqui um desenvolvimento muito rápido desta questão, atendendo a um ponto que a mim me parece fundamental, agora cada vez mais me parece fundamental e me parece indiscutível. Trump quer ter um brilharete muito rapidamente, porque não quer perder a hipótese do Prémio Nobel da Paz. É um bocado ridículo uma situação que envolve a vida de milhões de pessoas, que envolve uma situação que envolve, digamos, a questão de soberana relativamente a um país, estar dependente deste capricho de um presidente muito atípico no quadro global. Mas é verdade, nós sentimos que há aqui uma pressa porque a decisão do Comitê Nobel é tomada até outubro e Trump quer ter mais um sucesso, aparentemente a somar aquilo que ele considera ser as 6 guerras com que já acabou. E algumas delas são microscópicas e a maioria delas não estão acabadas, estão pura e simplesmente congeladas, estão simplesmente, as tensões foram baixadas de forma técnica em termos de conflito, mas não estão acabadas. E, portanto, Trump reivindica este papel de pacificador e há um ponto importante. Na ida para a Cimeira do Alasca, Trump tinha tido uma conversa, ou na véspera da Cimeira do Alasca, tinha tido uma conversa com os principais líderes europeus e Trump tinha-se comprometido a colocar sobre a mesa a questão do imediato cessar-fogo. Nós falámos aqui bastante sobre o cessar-fogo. Esse cessar-fogo, chegado ao Alasca, Trump prescindiu dele em função de um acordo de natureza global. E mais do que isso, utilizou as tais guerras com que ele já acabou, no sentido de dizer, eu não preciso de fazer cessar-fogo nenhum, acabou tudo no acordo. Bom, a questão do cessar-fogo era uma questão que era muito importante para a Rússia, do seu ponto de vista negativo, como já aqui foi explicado, porque a Rússia está num avanço no terreno em zonas importantes para aquilo que é, digamos, a sua ambição no quadro da Ucrânia, e por outro lado percebeu que um cessar-fogo significaria para a Ucrânia a possibilidade de rearmar-se, a possibilidade de ter uma pausa na guerra e estar em condições melhores para um eventual regresso a uma situação de conflito. Trump, sob pressão de Putin, prescindiu disso e passou logo para o chamado acordo final. Isso irritou bastante os europeus, irritou bastante a Ucrânia, e ficou isso muito claro há dias, quando da ida de alguns europeus a Washington, acompanhando Vladimir Zelensky, numa operação que teve tudo de humilhante, vamos ser claros. Há uma fotografia importante, que é a fotografia de Trump sentado na sua secretária, com todos os líderes à sua frente, que parece que vão a despacho. Há umas caixinhas, de repararem bem nessa fotografia, que são 7 caixinhas. Essas 7 caixinhas são provavelmente uma medalha ou uma caneta ou uma coisa qualquer que vão ser dadas aos 7 personalidades que ali estão. E, portanto, Trump, com que é que os líderes europeus, e em particular Zelensky, que é o mais importante de tudo isto, saem de Washington? Saem com a tentativa de um acordo sobre as garantias de segurança que possam ser dadas à Ucrânia na hipótese de um acordo de paz. Mas repare bem, António, estamos a falar de garantias de segurança para quê? Isto é, estamos a falar de garantir um acordo de paz, mas isso pressupõe um acordo de paz, porque as garantias de segurança só podem ser feitas, digamos, se houver paz. Ora bem, essa paz, o único elemento
para essa paz que está em cima da mesa, aparentemente, é a chamada troca de territórios, que nós já aqui falamos, que é a troca de territórios ucranianos. Isto é, Trump diz à Ucrânia: vocês têm que abandonar 30% de Donetsk que hoje ocupam, o que é uma coisa também muito complicada, porque não estamos a falar apenas, digamos, de um território desocupado, estamos a falar de milhares e milhares de pessoas que ali vivem, que são ucranianas que ali vivem e que passarão a ter, se acaso Zelensky concordar com isso, passarão a ter uma tutela de soberania russa, da qual dificilmente se livrarão alguma vez. Depois, as outras duas zonas, aparentemente, que são as zonas mais a sul, Zaporizhia e Kherson, a Rússia prescinde, esse é que é o interessante, prescinde de passar para além daquilo que é a sua linha atual de fronteira, que é a fronteira de guerra, e portanto há uma espécie de um congelamento da guerra. E em troca, a Ucrânia tem que dar o resto de Donetsk. É um acordo, costumava-se dizer isto, é um acordo leonino, é verdadeiramente um acordo leonino. E há muitas dúvidas sobre a capacidade de Zelensky levar à prática este acordo, conseguir levar à prática este acordo, eh, tendo em atenção que, apesar de tudo, dentro da Ucrânia há alguns checks and balances em termos do Parlamento, etc., que não estão necessariamente para aqui voltados. Quer dizer, porque nestas situações costuma haver decisões desta natureza, radicais, que revertam todo o status quo, quando os Estados chegaram a uma situação limite, quando há um impasse global. Ora bem, a Ucrânia, apesar de tudo, não está num impasse global, isto é, está sob uma forte pressão russa, mas não vive sob um impasse global, não está na debacle. E por isso mesmo é capaz de. Não estamos a viver a situação no final da Segunda Guerra Mundial, com as tropas nazis a renderem-se, por um lado aos aliados e por outro lado aos russos. Não, estamos a ver um país que, apesar de tudo, está-se a defender, que tem apoios internacionais importantes e reiterados, e que, portanto, vai ser muito difícil a Zelensky dar um sim a isto. Portanto, o Trump agora colocou em cima da mesa, como hipótese, um encontro entre Zelensky e Putin, que é, enfim, eu posso estar enganado à luz de alguma experiência que tenho, mas é um encontro condenado ao fracasso, porque Zelensky e Putin encontrarem-se numa mesa, provavelmente não se cumprimentarão, será seguramente o encontro mais tenso da história, em que Putin vai fazer o seu dictato no sentido de dizer: eu quero isto, isto e isto, e o outro vai dizer: eu não quero. E, portanto, saem dali para o retomar da guerra. De certa maneira, Trump coloca os dois lados em alguma dificuldade. Porque este encontro ninguém o quer, nem Zelensky o quer, nem Trump, nem Putin o quer. Mas vão os dois estar ali, provavelmente. Eu digo provavelmente porque até agora não há nenhum sinal da parte da Rússia de que Putin esteja disponível para este exercício. Porque este exercício é muito perigoso para a Rússia. Porque seria a confrontação, digamos, com uma negativa por parte de Zelensky total, e a Rússia teria que tirar conclusões que podem ter consequências no relacionamento entre Putin e Trump. Porque Trump quer o tal sucesso a cair durante o mês de setembro. Estamos numa situação muito, muito apertada, muito difícil. Os líderes europeus claramente foram apanhados em Washington por uma bola compressora, e há uma coisa que ficou claro, em particular depois do encontro da conversa que eles tinham tido com Trump, antes do Alasca e agora. Trump diz amanhã o que não diz hoje, quer dizer, e vice-versa, quer dizer, portanto, tudo é possível com Trump, portanto, não há nada adquirido com Trump. Isto também levanta um outro problema, que é o problema das chamadas garantias de segurança. Neste momento, a grande questão é as garantias de segurança. O que é que são as garantias de segurança? É a ideia de que, se há um acordo, é preciso vigiar esse acordo. Os Estados Unidos disseram, e o Trump disse de forma oblíqua, e já recuou, que os Estados Unidos poderiam implicar-se nisso. Mas já o disse, entretanto, que não estavam disponíveis para mandar tropas para a Ucrânia. Os europeus estão interessados em mandar tropas para a Ucrânia. E, naturalmente, que os russos não estão interessados em ter tropas europeias na Ucrânia. O que torna difícil a monitorização da guerra, porque a chamada linha de contacto são 1.000 e tal quilómetros. E 1.000 e tal quilómetros para montar operações de reconhecimento e de controle dessa área é muito complicado. Não é essa a função, vamos ser claros, das garantias de segurança,
Porque as garantias de segurança, uma coisa é uma operação de peacekeeping que faz uma vigilância daquilo que é as frentes de guerra. Depois há as garantias de segurança, isto é, imaginemos que a Rússia não cumpre e invade o território da Ucrânia. Ou imaginemos também, teoricamente, que a Ucrânia decide retomar qualquer zona ou tentar retomar qualquer zona. Tem que haver forças para isso. E essas são as tais garantias de segurança que os Estados Unidos não estão dispostos a dar em termos de tropas, que os europeus estariam dispostos a dar, e seria um grande risco, que é colocando tropas eventualmente em combate potencial com a Rússia, o que diria um conflito à escala europeia brutal. E portanto, estamos nesta fase de indecisão provocada pela maneira um bocadinho primária, vamos ser claros, podemos usar o nome como Trump trata estas questões, que são de extrema gravidade e que para ele são de grande simplicidade, pelo menos no plano formal. Mas não lhe parece, embaixador, que do lado europeu também há algum primarismo? Porque a ideia que dá é que uma das possibilidades é a presença de tropas europeias de países que ao mesmo tempo são membros da NATO na Ucrânia, e se houver um ataque da Rússia a essas tropas europeias, que por acaso também são da NATO, seria acionado o artigo 5º da NATO. Nada disto me parece vir a ser possível. Trump disse que qualquer presença europeia na Ucrânia, Trump já disse isto claramente, volto a dizer, vale o que vale, qualquer presença europeia na Ucrânia nunca configuraria uma garantia NATO, isto é, nunca Exato. configuraria a possibilidade de invocação do artigo 5º da NATO. A história do artigo 5º da NATO, um dia vale a pena nós falarmos aqui com calma sobre isso. O artigo 5º da NATO é visto pelos europeus há muitos anos como uma garantia absoluta no caso de um país ser atacado, mas não é visto da mesma maneira nos Estados Unidos. Há textos importantes, nomeadamente de Henry Kissinger, no sentido de dizer, nós imaginemos, António, em termos teóricos, que amanhã há uma incursão russa na Lituânia. Os Estados Unidos avançam com armas nucleares, que, tendo como possível e potencial resultado uma retaliação russa sobre Washington e sobre Nova Iorque. Quer dizer, passa pela cabeça de alguém que uma relação causa e efeito é dessa maneira, ou o que seria mais normal seria, perante um ataque, digamos, a um país como a Lituânia, há uma reação de natureza convencional, em termos de luta convencional. É isso, aliás, que os Estados Unidos têm vindo a dizer, e já aqui falámos sobre isso várias vezes, quando se fala da possibilidade de um ataque nuclear tático. Um ataque nuclear tático é uma bomba tática, é uma bomba nuclear pequena, com pequena dimensão, que nunca foi utilizada em parte nenhuma do mundo, não há nenhuma experiência. E os Estados Unidos tinham dado esta indicação, isto é muito importante, tinham dado esta indicação, ainda no tempo de Joe Biden, que se acaso houvesse um ataque nuclear tático à Ucrânia por parte da Rússia, os Estados Unidos reagiriam de forma convencional e não nuclear. E reagiriam e até apontaram zonas que reagiriam. Normalmente, o que é que os Estados Unidos fariam? Fariam atacar zonas russas dentro da Ucrânia, que a Rússia, entretanto, ocupou, nomeadamente na Crimeia. Ora bem, nós temos que perceber que esta história do artigo 5º e esta história das garantias do artigo 5º são muito complicadas. Eu aconselhava aos nossos leitores, ouvintes, a lerem o artigo 5º. O artigo 5º não significa necessariamente uma resposta militar. Significa uma solidariedade que pode eventualmente comportar dimensões militares, mas não é automático que o artigo 5º conduza a soluções de natureza militar. E o que não é automático é que conduza as duas grandes potências, no caso se encontrar de um lado os Estados Unidos e no outro que está, no caso a Rússia, que são as duas grandes potências nucleares, a um confronto nuclear por causa de um incidente numa fronteira qualquer. Isso já não vale a Exatamente. pena ter sobre isso a mais pequena dúvida. E, portanto, eu acho que os europeus vivem muito. Eu devo-lhe confessar, se eu vivesse nos Bálticos, na Estónia, na Lituânia ou na Polónia, com fronteiras próximas da Rússia, estaria com certeza a ter uma perspectiva bastante mais preocupada do que a que tenho hoje, porque apesar de tudo, a distância, mesmo que isso em termos de guerra nuclear não signifique nada, a distância tem de dar-nos algum conforto. Eu percebo a preocupação desses países e percebo a angústia desses países, tendo em conta aquilo que é a imprevisibilidade da Ucrânia, da Rússia. E nós temos que perceber que a Rússia é hoje uma espécie de um one-man show com uma
com um potencial de reação que nós não conseguimos controlar puramente por racionalidade. Havia de ter graça perceber-se, ou ter graça não. Felizmente nunca foi preciso, mas já na história contemporânea quase foi preciso perceber-se como funcionaria o artigo 5º se por acaso a Turquia atacasse a Grécia ou vice-versa. Talvez a NATO se dividisse a meio e apoiasse cada uma a sua parte. Aí é difícil, de facto. Aí era difícil, sendo ambos NATO, era muito complicado. Mas há um ponto interessante, António, já agora que ficou na Turquia. Quando a guerra do Golfo, a Turquia, a certa altura, por razões de natureza fronteiriça, invocou a possibilidade, ou chamou a si a possibilidade de invocar o artigo 5º da NATO. E a Bélgica, curiosamente, recuou relativamente a essa matéria e quebrou a unanimidade no quadro da NATO relativamente a isso. Isso nunca foi esquecido por quem trabalha em área NATO. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje para voltarmos ao mesmo tema dentro de instantes. Obrigado, até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, para continuarmos, embaixador, nesta temática da primeira parte, para lhe perguntar agora como é que observou o facto creio que pela primeira vez, em termos de declarações públicas, Volodymyr Zelensky ter falado na possibilidade e na necessidade, muito provavelmente, de ir a eleições e disse, evidentemente, que teria, para haver eleições, terá que haver uma situação de paz. Mas o certo é que nunca antes esta questão tinha sido abordada e aparentemente Donald Trump obrigou ou motivou a que esse assunto viesse para cima da mesa. Ficou surpreendido com isso, embaixador? Eu creio que na conferência de imprensa na Casa Branca, antes do encontro com os dirigentes europeus, houve um jornalista que falou dessa questão e perguntou a Zelensky o que é que poderia fazer relativamente às eleições e se iria haver eleições. Zelensky respondeu, e na minha opinião bem, que não há condições de fazer eleições em tempo de guerra, quer dizer, um país que está a ser invadido, um país que está a ser atacado, um país que está a mobilizar todas as suas forças num esforço de guerra, dificilmente consegue fazer eleições. Eu não estou a ver onde é que estão os cadernos eleitorais em Kherson, em Zaporizhia, ou em Odessa, ou mesmo em Kiev, em Sumi, ou em Kharkiv. Quer dizer, e, portanto, estamos aqui num terreno em que, naturalmente, vive-se uma situação excepcional, e essa situação excepcional também é aquela que motiva não apenas a não realização de eleições legislativas, mas também a não realização de eleições presidenciais. Eu acho que há aqui um truque por parte da Rússia relativamente às eleições na Ucrânia. A Rússia considera que, tendo Zelensky cessado o seu mandato formalmente, já deveria ter havido eleições. Zelensky diz que não pode haver eleições porque estamos sob lei marcial, e sob lei marcial não há eleições, e a Rússia utiliza isto para dizer que Zelensky não tem legitimidade, é um líder sem legitimidade e é um líder que está, neste momento, digamos, a falar em nome de um país relativamente ao qual a sua palavra não conta. Eu penso que há aqui muito de retórica oportunista por parte da Rússia. Agora, eu pergunto-me se, perante isto, Trump não estará também, digamos, com algum interesse em tentar que Zelensky seja substituído. Zelensky, não obstante ter sido recebido desta vez na Casa Branca de uma forma diferente daquela que o foi a última vez, a penúltima vez, é claramente uma areia na engrenagem para Trump. E mais do que isso, se acaso Zelensky continuar a dizer, e julgo com alguma legitimidade, que não tem mandato para poder aceder a fazer quaisquer cedências, nomeadamente aquelas que são de natureza territorial, mais uma razão para Trump, no seu simplismo, pensar, então é melhor tirar Zelensky e pôr aqui alguém que faça essas cedências, que é tão simples como isso. Com eleições, sem eleições, com um golpe de Estado, sem golpe de Estado, já se pensou, eu já vi vários rumores relativamente a possíveis golpes de Estado na Ucrânia. Eu não acredito neste momento que na Ucrânia possa acontecer uma reversão de poder de natureza violenta que ponha em causa a posição ucraniana face à Rússia, isto é, que coloque um líder pró-russo na liderança. Nós temos que perceber uma coisa
que julgo que eu já aqui disse várias vezes e que as pessoas têm que se lembrar. A Ucrânia, em 1991, tinha uma percentagem de população russa de cerca de 20%, 18 a 20%. A maioria dessa população russa hoje está nas zonas russas que o governo de Kiev não controla, quer na Crimeia, quer em particular no Donbass, mas também em alguma parte de Zaporizhia e Kherson. Essa população não vota na Ucrânia. Hoje não vota. Vota para o lado russo, se houver eleições, não sei se há. Mas, portanto, o que significa que a densidade daquilo que é a opinião ucraniana sem os russos, sem os tais 20% de russos, é muito mais forte. O que significa, portanto, que o nacionalismo ucraniano, que está expresso nas eleições, quer de Poroshenko, quer depois de Zelensky, e que está aí expresso naturalmente nas eleições para a Rada, para a Assembleia Nacional Ucraniana, são muito mais radicalmente pró-russas do que o seriam se os tais 20% da população russa votasse. O que significa, portanto, que hoje há um sentimento nacionalista muito forte na Ucrânia, de qual vai ser muito difícil sair, a menos que houvesse um colapso militar global, com a queda de localidades como Sumi ou Kharkiv ou coisas do género. Vale a pena lembrar uma coisa que tem a ver com esta guerra e que tem a ver com esta negociação. Um dos aspectos que Putin coloca neste debate é a possibilidade, a tal possibilidade dos 30% que faltam do Donbass ser entregue à Rússia. É preciso percebermos que nesses 30% estão 5 cidades, eu só me lembro do nome de duas, Sloviansky e Kramatorsk, 5 cidades que são cidades-fortaleza, que a Ucrânia colocou e de que nunca prescindiu e que são fundamentais para evitar qualquer avanço depois nas planícies por ali para diante em direção a Kiev. E por isso mesmo é quase existencial para a Ucrânia esse tipo de decisão. E é por isso mesmo que eu acho que é muito difícil a Zelensky prescindir disso. Agora, já também falámos aqui várias vezes da possibilidade de haver uma solução de facto, isto é, haver um congelamento das coisas no terreno, e esse congelamento das coisas no terreno ficar sem qualquer formalização, tal como existe, por exemplo, na Coreia, em que há uma tensão que faz com que não haja mortos há dezenas de anos, mas que não houve um reconhecimento objetivo dessas linhas de separação. Se calhar é essa a solução para a Ucrânia, particularmente no território continental, porque eu acho que na Crimeia, a situação da Crimeia dificilmente será reversível. Outro aspecto que ainda não falámos foi a questão da NATO. A questão da NATO, a entrada para a NATO. Eu acho que os Estados Unidos nisso têm sido muito claros, que não encaram a possibilidade da entrada para a NATO. Zelensky tem vindo a dizer que não prescinde, e o que é normal, não prescinde do seu pedido de entrada para a NATO, mesmo que ele não tenha condições. Nesse aspecto, o embaixador acaba por ser, do ponto de vista de Donald Trump, diria eu que acaba por ser um bocadinho irritante, porque o presidente dos Estados Unidos disse repetidíssimas vezes, aliás, não foi o único, já antes Joe Biden disse a mesma coisa, que a Ucrânia não entraria nesta situação de guerra, pelo menos, não entraria na NATO, mas os países europeus que também fazem parte da NATO fartam-se de dizer que isso terá que acontecer. Não Olha, perceberam que não vai acontecer? não, não vai acontecer. Em primeiro lugar, não passa pela cabeça de ninguém que um país que está em guerra entre para na NATO. Isto é, a NATO, se é um elemento de defesa, significaria que no dia em que entrasse para a NATO, os outros países tinham que imediatamente confrontar a Rússia. E os outros Claro. países não estão disponíveis para confrontar a Rússia, muito embora pareçam, digamos, estar muito interessados em apoiar a Ucrânia, e estão, com certeza. Eh, mas aqui a questão é sempre os Estados Unidos, porque os Estados Certo. Unidos percebem que são eles, no fundo, a verdadeira frente. E depois os Estados Unidos têm, isso é um ponto muito interessante, quer com Joe Biden, quer com Trump. Eu acho que, apesar de tudo, os dois presidentes comungam da mesma percepção de que a questão nuclear, do fundo, é uma questão vital e é uma questão com que não se pode brincar. Mesmo uma figura como Trump, que tem o caráter um bocadinho esotérico que nós conhecemos, quando se fala das questões nucleares, porque pelo outro dia disse, nós somos duas potências no mundo. A primeira é os Estados Unidos, a segunda é a Rússia. Isto é nuclearmente, porque se olharmos economicamente, a China é muito mais importante do que a Rússia. Ou a Alemanha. E, portanto, tudo isso
nós estamos a ver a questão nuclear como uma questão essencial. Eu acho que os Estados Unidos têm consciência de que, como último resort, a questão nuclear está ali e é deles, e têm muito mais cuidado com isso. E por isso, se reparar bem, Trump, a última vez que os Estados Unidos falaram na possibilidade da Ucrânia entrar para a NATO foi na Cimeira de Budapeste, ainda com Bush, com George W. Bush. E, portanto, estamos ainda a falar de um tempo, apesar de tudo, em que a tensão era diferente no relacionamento, este é 2008, estamos a falar de um tempo em que a tensão era diferente do relacionamento entre a Rússia e a própria Ucrânia. As coisas mudaram, entretanto. A Ucrânia passou a ser, digamos, passou a ter, isto também vale a pena nós repetirmos aqui várias vezes, passou a ter não só a ambição de passar-se para o lado de cá, mas passou a ter também, por parte dos países europeus, a ambição desses mesmos países europeus de a usarem como linha da frente. A Ucrânia é a linha da frente dos países europeus para não terem guerra nas suas fronteiras. Quer dizer, eles estão a usar a Ucrânia para morrer em seu nome. São os ucranianos que estão a morrer em nome da Europa. E por isso mesmo toda esta preocupação e todo este empenho dos países europeus no sentido de manterem a Ucrânia do E lado de hoje. cá, é esse o objetivo. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje para voltarmos já de seguida ainda com o mesmo tema. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra. Para desta vez lhe pedir, embaixador, que analise aquilo que é a posição específica dos países da União Europeia, ou pelo menos dos países da frente da União Europeia, uma vez que nesta questão aparentemente também teremos uma União Europeia de primeira categoria e uma União Europeia de segunda categoria. Como é que viu a prestação dos líderes europeus que foram a Washington a receber aquela medalha, ou relógio, ou caneta, ou que seja, de que por acaso o embaixador, a que o embaixador já se referiu? Olha, a União Europeia vive numa situação de desespero. Vive numa situação de desespero e vive numa situação de impotência. Os Estados Unidos Potência que não apenas, que não em toda a linha, peço desculpa por interromper, há uma zona onde aparentemente não há nenhuma impotência, que é a zona do pagamento das faturas que Donald Trump insiste em enviar para a Europa, explicando que há obrigações, e já é pelo menos a terceira vez que essa obrigação chega ao Correio Europeu, há obrigações de investimento e de pagamento de faturas no setor da defesa norte-americano. Quando, a certa altura, os europeus se deram conta que os Estados Unidos iam desaparecer, enfim, relativamente pelo menos, do cenário de defesa europeia, os europeus fizeram um debate e nós assistimos a esse mesmo debate no sentido de dizer nós temos que investir mais na nossa defesa, temos que criar a nossa autonomia estratégica. E por isso mesmo temos que ir bastante mais longe. E falava-se 2%, que eram os 2% do PIB. Vale a pena lembrar isto, porque às vezes a gente não se dá conta disso. 2% do PIB, do Produto Interno Bruto de cada país dedicado às questões de defesa e despesas à volta disso. 2% do PIB, vale a pena dizer, no orçamento atual de um país como Portugal, significa 12,5% do nosso orçamento. E nós temos que perceber que 16% são para a saúde, portanto 12,5% seriam para a defesa. Bom, e Trump insistiu muito com o aumento brutal, chegou-se a falar em 10%, ficou em 5%. Há sempre em Trump há sempre esta discussão um bocadinho do preço do tapete, e ficámos em 5%. E ficámos em 5%, mas Trump acrescenta logo, esses 5% é para comprar material americano, material militar americano. Tudo o que condiciona e tudo o que liga ainda, vamos ser muito claros, tudo o que liga ainda Trump à Europa hoje em dia tem a ver com a consciência que Trump tem de que o alimentar da guerra na Ucrânia será feito por dinheiros europeus que compram material americano. Bem, perante isto, pensava-se Trump, dado que os europeus estão nesta atitude, seguramente que está mais simpático que os europeus. Ora, logo a seguir, Trump recebe a senhora Ursula von der Leyen e impõe-lhe uma tarifa brutal em termos daquilo que são os direitos aduaneiros, sem a mais pequena discussão,
sem irmos à mais pequena discussão, e Trump, portanto, trata os europeus assim. E, portanto, nós estamos neste momento com os europeus que não sabem bem o que é que hão de fazer, já perceberam que nas questões de defesa têm que se aliar a dois outros países, que é o caso do Reino Unido, naturalmente que deixou de estar na União Europeia, mas está ligado, até porque é membro da NATO e tem uma imbricação muito forte com os outros membros da União Europeia, e também a Noruega, que conta pouco para isto. E aquilo que no passado era, digamos, a expressão do poder da União Europeia desapareceu. Ou quando aparece nas mãos da Comissão Europeia, como se viu com a ida da senhora Ursula von der Leyen a Washington, que não foi acompanhada de António Costa. Isso, digamos, tem um significado de natureza institucional sobre quem é que manda realmente no dia a dia da União Europeia. Lamento muito ter que constatar isso, mas é uma realidade. E os europeus vivem dependentes de três países, dois países que são membros permanentes do Conselho de Segurança, poderes nucleares, que é a França e o Reino Unido, a Alemanha, que é um país nascente ou renascente, porque é uma potência económica forte, depois a Itália, que se cola ao projeto, porque a senhora Meloni aparentemente tem uma boa relação com o senhor Trump, porque são de escolas políticas similares, e depois vem a Polónia, vem a Finlândia, em que Alexander Stubb, que é uma pessoa que eu conheço muito bem há 30 e tal anos, de quem sou amigo pessoal, eu e vários diplomatas portugueses que trabalharam na representação permanente em Bruxelas, que o conheciam bem, Alexander Stubb conseguiu colocar-se na Polónia, vale a pena dizer, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro dividem as relações externas. E Stubb apareceu neste contexto. Quem é que não aparece e devia aparecer? A Polónia e a Espanha. A Espanha porque Trump não o convidou. Trump não convidou Pedro Sánchez pela simples razão de que tem Pedro Sánchez atravessado, porque foi o único que criou algumas reticências aos 5% da NATO e foi aquele que decidiu reconhecer a Palestina contra a vontade dos Estados Unidos. A Polónia, provavelmente porque deve estar, digamos, naquele emaranhado que é a contradição entre o novo presidente, que é mais à direita, e o governo de Donald Tusk, que é ligeiramente menos à direita, eu não digo mais à esquerda, digo menos à direita, e essa contradição terá impedido Tusk de estar presente. Portanto, neste momento, o poder na Europa é raptado. A senhora Ursula von der Leyen vai para receber um elogio de Trump extraordinário. Trump disse-lhe que ela fez com ela uma grande negociação, uma magnífica negociação, uma das maiores negociações do mundo, que é uma forma de humilhação absolutamente total. E, portanto, o poder europeu está partido aqui. Nota-se claramente pela cara de figuras como Macron, mas também Merz, e também, de certa maneira, o primeiro-ministro britânico. Nota-se ali que estão claramente, para utilizar uma expressão, vendidos, no sentido tradicional da expressão. Estão aflitos porque não sabem o que é que vão fazer, porque não têm as cartas na mão e que pressentem que os próximos passos que possam dar são sempre detrimentais relativamente àquilo que eram os seus objetivos. E, portanto, a única coisa que eles fazem é empurrar Zelensky para a frente, é querer que seja ele a defendê-los, no fundo a defendê-los. Eu não queria ser completamente irónico, mas vou ser. Havia um velho capelão do Regimento de Infantaria 13 em Vila Real, nos idos de 60, quando foi da guerra, que fez um célebre discurso que é: rapazes, preparemos-nos para a guerra, ide. E, portanto, o que está a acontecer entre os europeus e a Ucrânia é isso. De algum modo, embaixador, isso também pressupõe, e algum dia, digo eu, provavelmente vai mesmo acontecer, pressupõe que Zelensky ou alguém que no futuro esteja a comandar os destinos da Ucrânia se aperceba de que tem pouco a contar com aquilo que é a liderança europeia e as várias lideranças nacionais nos países europeus, não lhe parece? António, de certa maneira, a Ucrânia
tem sido apoiada fortemente no plano económico e militar pela União Europeia. Pela União Sim, Europeia mas e percebendo, pelos Estados. provavelmente, peço desculpa por interromper, embaixador, a Ucrânia já percebeu, ou já podia ter percebido, que esse apoio resulta exatamente, como dizia há pouco tempo atrás, resulta precisamente do facto de o resto da Europa pretender que a Ucrânia se mantenha como a linha da frente face à Rússia. Pois, mas a Ucrânia, como também já falámos há bocadinho, a Ucrânia está dividida, digamos. Há uma Ucrânia pró-russa, que é profundamente minoritária, e há uma Ucrânia muito nacionalista, que está muito próxima, que pensou ter a oportunidade, e foi para isso seduzida pelos países ocidentais, pensou ter a oportunidade de dar o salto para o lado de cá. Essa Ucrânia não tem, neste momento, outra saída. Quer dizer, não, das duas, uma. Não aceita manifestamente, como nunca aceitou desde o início, ser tomada pela Rússia. Que era, digamos, aparentemente o objetivo essencial da Rússia, que era, no início de 22, tomar a Ucrânia, colocar lá um governo simpático e fazer da Ucrânia uma espécie de uma Bielorrússia. Isso não foi possível, graças, de certa maneira, digamos, à força ucraniana e ao querer ucraniano e à disponibilidade para morrer que eles demonstraram. Eles não têm outra saída, quer dizer, porque eles não vão escolher aquela velha fórmula antiga que se usava, better red than dead, é melhor vermelhos do que mortos. Eles provavelmente aqui, digamos, o compromisso será muito difícil. O único compromisso possível seria uma Ucrânia neutral, uma Ucrânia que ficasse nem pró-russa nem pró-ocidental, e uma Ucrânia que eventualmente pudesse ter como compensação ser membro da União Europeia e poder ter a sua reconstrução desta parte da Ucrânia garantida pela União Europeia. E aí a União Europeia está disponível para fazer isso. A União Europeia o que não quer neste momento, claramente, é prescindir daquele que é um dos maiores exércitos europeus, criado sob o seu patrocínio e sob o seu financiamento, e que, volto a dizer, é a sua linha da frente. E, portanto, a União Europeia não quer prescindir disso. E é essa a sua luta, não tanto com Putin, mas com Trump. Exatamente. Muito bem, obrigado, embaixador. Este programa monotemático fica por aqui, em aberto, evidentemente, será com certeza um dos temas do programa da próxima semana, uma vez que é um assunto que está na ordem do dia e todos os dias há um pequeno acrescento sobre a matéria. Continuem a seguir o programa Arte da Guerra nos sites do Jornal Económico e para a semana cá estaremos com mais um episódio, vamos dizer assim. Obrigado e até lá.